Existe um momento na vida em que a dor se torna tão profunda que você para de senti-la. Não é alívio, é ausência. Um vazio que consome tudo ao seu redor, até que não sobre nada além de um corpo vazio andando pelas ruas, esperando que algo, qualquer coisa, faça você lembrar que ainda está vivo. Esta é a história de Akira Kurogane, um nome que significa âncora de ferro negro. Irônico, não? Porque foi justamente a âncora que o afundou. Akira tinha apenas 8 anos, quando o mundo decidiu que ele não merecia mais nada. A chuva caía forte naquela noite de março. O tipo de chuva que apaga tudo. Sons, cheiros, esperanças. O acidente foi rápido. Um caminhão desgovernado, uma curva mal calculada. 2 corpos que nunca mais voltariam para casa. Seus pais. Não havia tios, não havia avós. Apenas uma assistente social com olhos cansados que o levou para um orfanato superlotado, onde crianças aprendiam desde cedo que gentileza era fraqueza. Akira aprendeu a se esconder, nas sombras, nos cantos, dentro de si mesmo. Os anos passaram como fantasmas. Aos 16, ele saiu do orfanato com uma mochila rasgada e 3.000 ienes no bolso. Alugou um quarto minúsculo em um prédio onde as paredes choravam umidade e os vizinhos gritavam todas as noites. Trabalhou em uma loja de conveniência, depois em uma fábrica, depois em um depósito. Empregos que pagavam o suficiente para não morrer de fome, mas não o suficiente para viver. A depressão não chegou de repente. Ela foi se infiltrando dia após dia, como mofo nas paredes. Primeiro você ignora, depois você convive, e então você se torna parte dela. Aos 19 anos, Akira não sonhava mais, não planejava, não sentia. Ele apenas existia. – 26 de setembro. Uma terça-feira sem importância. O tipo de dia que você esquece antes mesmo de terminar. Akira estava parado na frente do espelho quebrado do seu apartamento. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado. 21 anos, mas os olhos tinham 40. Ele tinha tomado a decisão. Hoje seria o último dia. Sem drama, sem carta de despedida. Quem leria? Não havia ninguém. Apenas um último passeio. Sentir o sol na pele uma última vez. Comer algo doce, talvez um chocolate. E então, silêncio eterno. O supermercado estava quase vazio naquele horário. 14h37. Música ambiente irritante tocando no teto. Luzes fluorescentes que zumbiam como insetos. Akira pegou uma barra de chocolate. Dark chocolate. 85% cacau. Amargo. Como tudo na sua vida. Foi até o caixa, esperou na fila. Mas quando chegou sua vez, algo aconteceu. Ele olhou para a atendente. Uma garota jovem, entediada, mexendo no celular. Olhou para as câmeras de segurança, velhas, mal posicionadas. Olhou para o segurança do outro lado da loja, conversando com o gerente, e então, simplesmente virou e saiu. Com o chocolate no bolso. Ninguém percebeu. Ninguém gritou. Ninguém correu atrás dele. E pela primeira vez em anos, Akira sentiu algo. Seu coração explodiu. Não de medo, de adrenalina pura. Suas mãos tremiam. Não de ansiedade, de excitação. Ele andou mais rápido, virou a esquina, encostou na parede de um beco e então começou a rir. Não era uma risada normal. Era o som de alguma coisa quebrando por dentro. Ou talvez despertando. Akira olhou para o chocolate na mão. Custava 280 ienes. 280 ienes, menos de $3. Mas naquele momento, valia mais que sua vida inteira. Porque pela primeira vez desde que seus pais morreram, ele se sentiu vivo. Akira não foi para casa naquela noite. Ele caminhou, horas, pela cidade, olhando lojas, observando pessoas, estudando. A mente que antes estava anestesiada agora operava em velocidade máxima, processando, calculando, planejando. Ele não queria mais morrer. Ele tinha encontrado algo,
um propósito, distorcido, perigoso, mas era seu. Nos dias seguintes, Akira começou pequeno, muito pequeno. Uma revista de uma banca, fones de ouvido de uma loja de eletrônicos, um isqueiro, uma carteira esquecida em um banco de praça. Nada valioso. Não era sobre o dinheiro, era sobre o jogo. Cada roubo era um puzzle, uma equação, um desafio mental que forçava seu cérebro a funcionar novamente. Ele estudava padrões, horários, rotas de fuga, ângulos mortos das câmeras, comportamento dos seguranças. E lentamente, Akira começou a sorrir novamente. Mas sorrisos nascidos da escuridão nunca são normais. Seis meses depois do chocolate, Akira era outra pessoa. Ou talvez, era quem ele sempre deveria ter sido. Ele havia roubado mais de 50 estabelecimentos. Nunca o mesmo lugar duas vezes. Nunca um padrão previsível. Lojas de roupas, farmácias, livrarias, restaurantes. Mas o tédio começava a se infiltrar novamente. Os pequenos roubos não bastavam mais. Ele precisava de mais. Akira começou a planejar algo maior. Muito maior. Uma joalheria no distrito de Shibuya. 3 andares. Sistema de segurança moderno. Cofre alemão. 5 guardas noturnos. Impossível? Para a maioria das pessoas, sim. Para Akira, um quebra-cabeça fascinante. Ele passou 3 semanas estudando. Fotografou cada ângulo, cronometrou cada ronda dos guardas, hackeou, com a ajuda de tutoriais obscuros da Deep Web, o sistema de câmeras para identificar os loops. Descobriu que às terças-feiras, entre as 2h47 e as 3h03 da manhã, havia uma janela de 16 minutos onde apenas 2 guardas cobriam o 3º andar. 16 minutos. Era tudo o que ele precisava. À noite do roubo, Akira não sentiu nervosismo. Apenas clareza. Roupas escuras, luvas, máscara. Ferramentas básicas escondidas em uma mochila comum. Ele não parecia um ladrão profissional. Parecia um estudante universitário indo para casa à tarde. E era exatamente esse o ponto. Ele entrou pela saída de emergência do prédio ao lado. Atravessou o telhado. Desceu pelo duto de ventilação que dava no banheiro do 2º andar da joalheria. 2h51. 4 minutos se passaram. Desativou o alarme do vitrine usando um dispositivo que custou metade do dinheiro que ele tinha economizado. Abriu o vidro. Pegou 3 colares de diamante, 2 anéis de esmeralda, um bracelete de ouro branco. 7 minutos. Recolocou tudo nos lugares. Fechou o vitrine. Reativou o alarme. 11 minutos. Voltou pelo mesmo caminho. Duto, telhado, escada de incêndio. 15 minutos e 38 segundos. Muito fácil, muito fácil. Quando Akira chegou em casa, não foi dormir. Ele ficou sentado no chão do apartamento, olhando as joias sob a luz fraca de uma lâmpada queimada. E riu, e riu, e riu. Até que as lágrimas começaram a cair. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alguém que finalmente tinha encontrado sua razão de viver. Mesmo que essa razão fosse destruição. Os anos seguintes foram uma espiral descendente. Ou ascendente. Depende da perspectiva. Para a sociedade, Akira Kurogane se tornou uma lenda urbana. O fantasma de Shibuya. O ladrão invisível. Sem roubos, sem deixar impressões digitais. Sem testemunhas, sem padrão. A polícia estava desesperada. Para Akira, ele estava mais vivo do que nunca. Ele não gastava o dinheiro. Vendia as coisas roubadas por metade do preço para receptadores anônimos e guardava tudo em uma conta bancária offshore. Não era sobre riqueza. Era sobre a caçada, o planejamento, a execução perfeita. Cada roubo era uma obra de arte, uma performance, uma declaração ao universo que um dia o abandonou. Mas até mesmo fantasmas deixam rastros. Aos 25 anos, Akira havia roubado mais de 200 locais, museus, bancos, mansões particulares. Uma vez ele roubou uma pintura do século XVI diretamente de uma exposição privada com 40 convidados da elite japonesa.
Ninguém percebeu até 3 horas depois. A pintura estava pendurada na parede do seu apartamento quando a notícia saiu no jornal. Mas a escuridão que o alimentava também estava consumindo o que restava de sua humanidade. Akira não tinha amigos, não tinha família, não tinha conexões, apenas o roubo. E nas noites silenciosas, quando a adrenalina passava, o vazio voltava, maior, mais profundo, mais frio. Havia um alvo que Akira evitava há anos, não por medo, mas porque sabia que seria o último. O Museu Nacional de Tóquio. 3º andar, ala oeste. Uma máscara de teatro nó do século XIV, inestimável, intocável. Guardada em uma sala com sistema de segurança militar, sensores de movimento, placas de pressão, vidro à prova de balas. Guardas armados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Impossível. Absolutamente impossível. Por isso Akira escolheu esse lugar. Porque se ele conseguisse, seria a prova definitiva. E se ele falhasse, bem, talvez fosse o fim que ele sempre procurou. O planejamento levou 6 meses. Cada detalhe, cada contingência, cada segundo cronometrado. Ele subornaria um guarda, desativaria temporariamente o gerador de backup. Usaria um dispositivo de interferência eletromagnética para os sensores. Teria 4 minutos e 22 segundos. Era suicida, era perfeito. A noite chegou. 3 de dezembro. Lua nova. Perfeito para as sombras. Akira entrou no museu exatamente às 3h33 da manhã. O guarda subornado fez seu trabalho. As luzes apagaram. O gerador de backup teve um acidente. 3 minutos de escuridão total. Akira se moveu como fumaça. Corredores, escadas, salas vazias ecoando seus passos silenciosos. A sala da máscara. Ele desativou os sensores, quebrou o vidro com uma ferramenta de diamante, pegou a máscara, fria, antiga, linda, e então... O sistema de backup do backup ativou. Alguém havia descoberto. Luzes vermelhas, sirenes, gritos, passos correndo. Akira correu, virou à esquerda, direita, escada de serviço, porta dos fundos, mas havia policiais do lado de fora. Ele não sabia se estava rindo de alegria ou desespero. Talvez ambos. Akira mudou de rota, subiu para o telhado, helicópteros ao longe, holofotes varrendo o céu. Ele olhou para a máscara nas mãos. E então, para a cidade abaixo, luzes, milhões delas, cada uma representando uma vida, uma história, um propósito. E ali estava ele, no topo, sozinho, vivo. Mas por quanto tempo? A história de Akira Kurogane não tem final feliz. Não há redenção. Não há volta ao caminho certo. Porque algumas pessoas não são salvas. Elas apenas queimam, rápido, brilhante, destrutivo. Naquela noite, Akira desapareceu. Alguns dizem que ele foi preso. Outros que ele morreu pulando do telhado. Outros ainda que ele simplesmente sumiu. A máscara nunca foi encontrada. E até hoje, roubos impossíveis ainda acontecem em Tóquio. Sem impressões digitais, sem testemunhas, sem explicação. Talvez Akira ainda esteja lá fora, nas sombras, rindo daquela risada perturbadora. Ou talvez ele finalmente tenha encontrado o silêncio que procurava. De qualquer forma, ele provou uma coisa. Às vezes, o propósito de uma vida não precisa ser nobre. Só precisa ser seu. A história acabou. Mas será mesmo? Dizem que Akira ainda rouba até hoje. Pequenas coisas. Coisas que você nem percebe que sumiram. Tipo, sua atenção. Ele já roubou 16 minutos da sua vida com essa história. Então que tal retribuir? Se inscreve no canal. É o mínimo que você pode fazer depois que ele compartilhou seus segredos com você. Deixa aquele like. Considera isso um pagamento pelo show. E ativa o sininho. Porque Akira não gosta quando as pessoas ignoram suas mensagens. Comenta aqui embaixo. Akira vive ou mas Akira morreu. Deixa a tua teoria. Os melhores comentários podem virar próximas histórias. Semana que vem, outra vida extrema, outro vício impossível, outra história que vai te prender. Até lá, cuidado com as sombras.